Olá, turma de álgebra vetorial e geometria analítica, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos fazer exemplos envolvendo parábolas. Relembrando que uma parábola é um conjunto de pontos do plano que é equidistante a um ponto e uma reta. Dado aqui um ponto F, esse ponto vermelho, e uma reta que não contém esse ponto, o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância desse ponto F e da reta R, nós chamamos de parábola de foco F e reta diretriz R. Nesse caso, a gente colocou um sistema de coordenadas cartesianas de tal forma que a origem de coordenadas coincide com o vértice da parábola, que é esse ponto aqui mais de baixo. Ao fazer isso, a coordenada do foco passou a ser x igual a 0, y igual a a, e a coordenada da reta da diretriz é y igual a menos a, ou seja, y é constante igual a menos a. Ao fazer isso, a gente utilizou a definição da parábola e encontrou que as coordenadas do ponto aqui, x e y, tem que satisfazer essa condição aqui. Eles têm que estar relacionados por y ser igual a 1 sobre 4a vezes x ao quadrado. Onde esse número a é exatamente a distância do ponto F até o eixo x. Exatamente a coordenada y do ponto F, a ordenada do ponto F. Ou, também por dizer que esse A é metade da distância do foco até a reta diretriz, né? Porque do foco até a origem, a coordenada aqui é A, então mede A unidades. Da origem até a reta, também tem que medir A unidades. Por quê? Porque o foco está, o vértice pertence está na origem, por o vértice ser um ponto da parábola, tem que estar a mesma distância do foco e da reta diretriz. Então, se do foco para a origem aqui é A, então da origem para a reta, que é o vértice da parábola, também tem que valer A. Então é 2 vezes A. Então esse número A que aparece aqui na equação, ele é exatamente a metade da distância do foco até a reta diretriz. Então, sabendo disso, a gente pode escrever algumas equações de parábolas quando elas estiverem colocadas de tal forma que o vértice da parábola coincide com a origem de coordenadas. Como é que a gente vai reconhecer isso? Vai verificar se a coordenada do foco for da forma 0a e a reta diretriz for y igual a menos a. Ou seja, quando este número que aparecer aqui tem que ser o mesmo que aparece aqui. Então vamos ver um exemplo. Ver se a gente pode usar isso. Bem, o bom é que eu já coloquei um bocado de resposta. Então, determine a equação da parábola de foco 0,5 e reta diretriz y igual a menos 5. Então, sempre que possível, você faça um esboço, né, do desenho um esboço da parábola. Aqui ele fala que a parábola tem foco 0,5. Aí eu vou colocar aqui o ponto x igual a 0, y igual a 5. Reta diretriz é y igual a menos 5. Então, desenhei aqui a reta diretriz. Bem, nessas circunstâncias, vou tirar isso aqui também. Nessas circunstâncias, a parábola está nesse modelo aqui, ou seja, o foco e a reta diretriz são tais que a coordenada do foco é 0a e a reta diretriz é y igual a menos a, ou seja, o número que aparece aqui na coordenada y é esse mesmo que aparece aqui, o simétrico dele. Né? Observe que aqui é 5 e aqui é menos 5. Então, nesse caso específico, a parábola ela está exatamente com o seu vértice na origem do sistema de coordenadas. Observe, se não ocorresse isso, não poderia garantir que o vértice está na origem do sistema de coordenadas. E para esse caso, a gente sabe que a equação da elipse é 1 sobre 4a vezes x ao quadrado. Eu tenho que saber aqui quem é o valor de a. A é 5. Então, substituindo aqui onde tiver a por 5, vamos ter que y vai ser igual a 1 sobre 4 vezes 5 vezes x ao quadrado. Como 4 vezes 5 é igual a 20, então a equação da parábola, vou colocar para cá, é 1 sobre 20 vezes x ao quadrado. Vamos fazer mais um outro exemplo? Agora, o contrário. Dado a equação da parábola, fazer um esboço das parábolas. Por exemplo, essa aqui, y igual a x ao quadrado. Para resolver essa questão, nós temos que procurar escrever a parábola
dessa forma aqui. A gente vai comparar. É possível escrever essa parábola como sendo da forma y igual a 1 sobre 4a vezes x ao quadrado? É, né? Basta que esse número 1 sobre 4a seja igual a 1. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue escrever essa parábola dessa forma. Ou seja, o que a gente tem que fazer agora é escrever esse número 1 sobre 4a igual a 1. Vamos fazer isso. Então, nesse caso aqui, nós temos que o número 1 dividido por 4 vezes a tem que ser igual a esse mesmo que aparece aqui, ó, que é quem? 1. É igual a 1. E daqui a gente tira quanto é que é o valor de a. Então, multiplicando aqui cruzado, 4a vezes 1 dá 4a. Então, 4a vai ser igual a 1. E daqui a gente tira quanto é que vale o valor de a. Dividindo tudo por 4. Aqui você vai cancelar o 4 com 4, que vai ficar 1 dividido por 4, que é, então, o valor de a. Então, para essa primeira, a gente tem que o número a ele é igual a 1/4. Então, qual é a equação da reta diretriz? Bem, pelo que a gente viu, a equação da reta diretriz é sempre, quando é esse caso, y igual a menos a. Como é 1/4, vai ser y igual a menos 1/4. E quem vai ser o foco? Quando é esse o caso, as coordenadas do foco são sempre... Ele está no eixo y, então x é igual a 0. E a coordenada y, a coordenada do ponto, é sempre a. Voltando aqui, ó. Quando é esse o caso, a coordenada do foco é sempre... Melhor olhar aqui. É sempre x igual a 0, y igual a a. E a reta é y igual a menos a. Então, nesse caso específico, o valor de a é 1/4. Então, nós vamos ter aqui 1/4. Pronto, então, a gente já tem agora como esboçar essa parábola. Eu vou aproveitar que nós temos o desenho aqui, tá, pessoal? Para não ter que ficar passando muito tempo desenhando essa figura. Opa, de novo. Então, vamos esboçar aqui embaixo essa parábola que tem reta diretriz menos 1/4 e foco 1/4. Faltou colocar aqui o eixo y. Agora isso tem que ser um pouco mais fininho. E tem que vir até a... Pronto, aqui dá o eixo y. E agora a gente sabe que esse valor aqui de a, na realidade, é igual a 1/4. E embaixo, aqui o valor de a é menos 1/4. E agora a equação eu vou colocar falando elipse alguma hora. Da parábola é 1 sobre, é exatamente x ao quadrado. Que é o que a gente está fazendo aqui. Pronto, então tá aqui o esboço dessa parábola. A gente colocou quem é a coordenada do foco, que é x igual a 0, y igual a 1/4, e colocou quem é a equação da reta diretriz, que é y igual a menos 1/4. E fizemos essa ideia aqui para dar a ideia de parábola. Como eu falei antes, aqui não é uma parábola, tá? É só para dar uma ideia. Vamos pegar agora a letra B. A letra B é y igual a x ao quadrado sobre 8. Para fazer... Acho que não vai caber aqui, vamos colocar na nova folha.
Essa equação, ela se apresenta da forma y igual, essa forma aqui. Ela se apresenta dessa forma, y igual a um número que multiplica x ao quadrado, porque está ocorrendo aqui, ó, é y igual a um número que multiplica x ao quadrado. Esse número é 1 sobre 4a. Se apresenta, né, que é y é igual a 1 oitavo vezes x ao quadrado. E aqui embaixo, y é 1 sobre 4a vezes x ao quadrado. Conclusão, para a gente encontrar quem é o valor de a, nós vamos ter que fazer aqui igualar esses coeficientes. Ou seja, nós temos que 1 sobre 8 tem que ser igual ao coeficiente aqui, que é 1 sobre 4a. Pronto, então a gente pode resolver aqui essa equação. 4a, multiplicando aqui cruzado, vai ser igual a 8, ou seja, vou colocar aqui que é equivalente, que o a é igual a 2. Então, nesse caso, nós temos mais uma vez uma parábola com equação desse tipo. Então, a gente já sabe que as coordenadas do foco são dados por 0a e da reta diretriz y igual a menos a. Agora vamos aproveitar mais uma vez. Vamos pegar tudo dessa vez para a gente não perder nada. E vamos fazer aqui o esboço dessa parábola. O que é que vai mudar? Agora, a é igual a 2. Se a é igual a 2, então aqui não vai ser mais um quarto, vai ser igual a 2. A coordenada do foco é x igual a 0 e y igual a 2. E a coordenada aqui da reta diretriz? Menos 2. E a equação é y igual a x ao quadrado sobre 8. Então, esses exemplos aqui ilustram como você tendo a equação, esboçar a parábola e, quando tendo a parábola, esboçar a equação, mas somente quando ela for do tipo y igual a 1 sobre 4a. Quando for desse tipo aqui. 1 sobre 4a vezes x ao quadrado. Mas, professor, mas as parábolas não estão sempre assim. A parábola pode estar de cabeça para baixo, com a concavidade voltada para baixo, que nesse caso é exatamente o caso anterior, só que agora y aqui é negativo aqui, ó. No caso, coloca aqui no caso anterior, o y que é sempre positivo, está acima do eixo x. Se a gente multiplicar isso aqui tudo por menos 1, por exemplo, os valores de x iriam continuar aqui variando normalmente no eixo x, mas os valores de y iam ser todos negativos, ficar para baixo. E a reta, que era y igual a menos 2, passaria agora a ser y igual a 2. Então, que é exatamente essa situação aqui. Quando na equação da parábola você coloca o sinal de menos, é porque na verdade você está considerando que a parábola inverteu a sua concavidade. Nesse caso, ela tem a concavidade voltada para baixo. E como você vai trabalhar? Do mesmo jeito. Você vai identificar quem é A, para poder substituir aqui. Vai lembrar que a reta, nesse caso, diretriz é y igual a A. Não tem como se perder, porque você sabe que a reta vai ficar acima do eixo x, então vai ser positivo. A parábola com negativo vai ficar abaixo do eixo x. Não precisa pegar a fórmula, é só você fazer uma pequena análise. Mas também tem outros casos. A parábola também poderia estar inclinada, vamos dizer assim, deitada. E agora, olha, observe que é exatamente a mesma figura, só que agora eu vou trocar a letra x por isso. Eu vou até aqui inverter para mostrar a vocês que é exatamente a mesma situação. A gente tinha aqui a figura. Não dá para inverter porque acho que eu tirei isso aqui, dá para inverter. Se a gente inverter a parábola, agora você diz que não é a parábola, né? Porque não fica exatamente simétrico. A gente inverter a parábola e inverter também aqui a reta diretriz. Opa. Vai ter exatamente a situação que tinha antes, só que aqui o caso o A vai vir para cá e o menos A vai vir aqui para baixo. Voltar ao que era antes. Pronto, então.
Nesse caso, a gente vai trocar a letra x pela letra y. É mais fácil visualizar virando seu rosto, colocando como se estivesse deitado. Trocou x por y e chega nessa equação aqui. Então, quando você for resolver uma questão e por algum acaso o y elevado ao quadrado, aí você já sabe que a parábola tem o seu eixo de simetria coincidindo com o eixo x, né? Quando for desse tipo aqui a equação. Vamos fazer um exemplo para ilustrar? Deixa eu colocar aqui para baixo. Vamos lá. Vamos fazer um esboço de uma parábola que tem o seu eixo de simetria no eixo x. Então, vamos esboçar, por exemplo, essa aqui. Y igual a menos, pega o número aqui bem, menos 10x ao quadrado. Nesse caso, como é que a gente esboça essa parábola? Y igual a menos 10x ao quadrado. Então, quando você for fazer as questões envolvendo parábola do livro, você tem que, a primeira coisa que você tem que, opa, eu quero colocar o y ao quadrado aqui, né? Então vamos mudar. Eu quero aqui é o x. Pode até vai ficar mais bonitinho assim. X igual a menos 10 y ao quadrado. Aí, nesse caso, a equação da parábola está sob a forma x igual a um número que multiplica y ao quadrado. Ó. X é igual a um número ao quadrado. Só que é negativo esse número. Então você sabe que ao invés da parábola estar virada aqui para a direita, o que vai ocorrer é que ela vai estar virada para a esquerda, né? Porque nesse caso, todos os valores de x vão ser negativos. Por quê? Porque ó, y ao quadrado, esse termo aqui, y ao quadrado, é sempre maior ou igual que zero. Se eu multiplicar por menos 10, vai ser sempre menor ou igual que zero. Ou seja, a parábola vai estar, na realidade, para a esquerda aqui, virada para a esquerda. Bem, como a gente identifica quem são os elementos da parábola? Da mesma maneira que a gente fez no caso anterior, que seria visualizar esse 1 sobre 4a, que aparece aqui na equação canônica, na equação padrão da parábola, com esse número que multiplica aqui o termo y ao quadrado, que é menos 10. Então, o que vai ocorrer é que o termo 1 sobre 4a, 1 dividido por 4 vezes a, tem que ser igual ao termo que multiplica aqui o y ao quadrado. Que você pode fazer com menos 10 ou com 10. Se você fizer com 10, você tem que lembrar que, nesse caso, como os valores aqui são negativos, a palavra vai para a esquerda, a reta diretriz vai estar aqui, a reta diretriz. Vamos fazer então 1 sobre 4a igual a 10. Se fizer com negativo, o valor vai negativo, mas quando você for fazer o esboço, você não tem que lembrar que a parábola está para o lado esquerdo. Pronto, como é que a gente resolve isso? Multiplica aqui, você vai ter que 40a é igual a 1 e, portanto, a gente encontrou quanto é que vale A. Deu um número bem pequenininho, deu 1 dividido por 40. Então, como é que a gente vai esboçar essa parábola? Vamos pegar aqui a figura toda. A gente tem que ficar desenhando tudo novamente. Vou colocar aqui para baixo. Bem, como a gente sabe aqui ó, que o valor é sempre negativo, a parábola faltou o eixo y. Opa. Como o x aqui é sempre negativo, a parábola não pode estar aqui nesse lugar, ela é positiva, tem que ser no canto negativo. Então vamos inverter aqui e colocar ela para a parte negativa. A reta diretriz, nesse caso, que é y igual a
menos A tem que passar a ser y igual a A. Então, tem que ter o ponto Azinho aqui. Vamos colocar o ponto. Opa. Aqui tem um ponto A, em vermelho. Pronto. Então, a gente esboçou essa parábola. Agora, pode colocar o valor de A. A é 1 sobre 40. Então, aqui, a gente vai ser pegar exatamente o A. Mas a gente pega. Eu tiro para cá. Então, esse valor aqui é 1 sobre 40. E agora vamos voltar à reta para passar por esse valor 1 sobre 40. Analogamente, esse aqui vai ser menos 1 sobre 40. Pronto, então com isso a gente esboça a parábola que tem focos nos pontos 1 sobre 40, 0, que é o foco está no eixo x, e reta diretriz, ou foco menos 1 sobre 40, 0, é 0, e reta diretriz x igual a 1 sobre 40. Até colocar aqui. Nesse caso aqui, a reta diretriz x é igual a 1 sobre 40. E o foco tem coordenadas x igual a menos 1 sobre 40 e 0. Pronto, aí com isso a gente esboçou a parábola. Você fala, professor, mas lá até no ensino fundamental a gente faz esse negócio melhor, que a gente colocava vários pontos. É verdade. Mas aqui a gente só quer que você se lembre sempre a definição da parábola. São um conjunto dos pontos que são equidistantes ao foco e à reta diretriz. Por isso que a gente tem que indicar quem é a reta diretriz e que indicar quem é o foco. Pronto, pessoal. Então, esses são exemplos envolvendo parábolas que têm o vértice na origem, mas claro que essas coisas podem ser um pouco mais sofisticadas. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer um exemplo agora que é mais interessante, assim, que é um pouco mais sofisticado. E quando o vértice não está na ordem de coordenadas, por exemplo, determine a equação da parábola com foco. Vamos colocar aqui um foco, digamos, x igual a 3, y igual a 2 e reta diretriz y igual a menos 5. Como é que a gente faz encontrar a equação da parábola nesse caso? Bem, eu vou fazer aqui um esboço. É sempre bom fazer esse esboço para ajudar a compreender o que está acontecendo. Vou pegar uma que é mais parecida, que acho que é esse aqui. Então, a gente quer encontrar a equação da parábola com focos em 3, 2, reta diretriz y igual a menos 5. Então, vamos fazer um esboço para a gente entender o que está acontecendo. Pega essa parte. O foco agora está para baixo, para não precisar. A reta é y igual a menos 5. Então, aqui onde tem esse menos 2, a gente vai colocar menos 5. E agora o foco tem que x igual a 3 e y igual a 2. Então, vou colocar isso aqui, essa reta um pouquinho mais para baixo, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo, que é menos 5, é bem aqui para baixo. Vou colocar assim. E a coordenada y do ponto é 3 e a x é 2. Então, temos 2, 3, seja bem aqui. Coordenada y, não, 2 é mais para baixo. Então, ela vai ser para cá 2, x é 3. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Nós vamos ter as coordenadas 3 e 2. Então, aqui x é
X é 3 e Y é 2. E aqui é o foco. Tá bem aqui. Vou colocar aqui um pontilhadozinho para ficar melhor da gente ver. X é 3. E eu vou aqui, vamos botar até aqui embaixo. Quando a X é 3, a conta da Y é 2. Aqui está o foco e está a diretriz. Para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer? Tem que utilizar a definição de parábola. Então, se eu tiver um ponto aqui P de coordenada x, y, tem aqui um ponto P, seria bem aqui em cima. Tá para cá. Tem aqui um ponto P de coordenada x e y. Para esse ponto pertencer à parábola, a distância do ponto P até o foco tem que ser a mesma distância do ponto P até a reta. Essa é a definição de parábola. Nesse caso, tem que usar essa aqui, porque a gente não estudou ainda uma forma de resolver esse problema que não fosse sem utilizar a definição. Ou seja, esse segmentozinho aqui tem que ter o mesmo tamanho que esse. E aí, nesse caso, tem que usar a mesma definição. Relembrar que a definição a distância do ponto P até o foco distância do ponto P até o foco tem que ser a mesma distância do ponto P até a reta. A distância do ponto P até o foco, nós vamos utilizar aqui a definição de distância entre pontos. O ponto P tem que contar x e y. E o foco tem que contar x igual a 3 e y igual a 2. Eu não troquei aqui as coisas, mas eu acho que é isso mesmo. É 3 e 2. E a distância do ponto P até a reta diretriz. Como a gente vai fazer nesse caso? A gente vai observar ó, que as coordenadas, a distância do ponto P até a reta diretriz, ela ocorre exatamente aqui nesse segmento que é paralelo ao eixo Y. E a distância entre dois pontos é sempre o que está mais alto menos o que está mais baixo. O ponto aqui de baixo é sempre a coordenada y igual a menos 5. Aqui, ó. Que é y igual a menos 5. Esse ponto aqui tem coordenada x qualquer, mas a coordenada dele é menos 5, porque aqui a equação da reta diretriz é y, vem aqui em cima, ó, é y igual a menos 5. E esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? X e y. Então, qual vai ser a distância daqui, do ponto P até a reta R? Vai ser expressa aqui todinha, ó. Eita. Vai ser tudo isso. Como é que a gente encontra? Vai ser a maior, que é y, menos a menor, que é menos 5. Então, a distância do ponto P até o ponto R, vou colocar aqui, vai ser a mais alta, que é y, menos a mais baixa, que é menos 5. Você também pode argumentar assim, professor, pode fazer assim, ó. Daqui até aqui é 5, daqui até aqui é y, vai ser y mais 5. Tenha um pouco cuidado, porque tem hora que vai descer aqui e vai ter um certo problema. Só que nunca vai baixar da reta diretriz, obviamente. Pronto. E a distância do ponto P até o foco, a gente sabe também como fazer, é raiz quadrada, aí vai usar toda aquela definição que a gente viu antes. Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente ter mais espaço.
Isso pra cima. Pode ser que a gente precise depois desse negócio. Então, vamos usar a definição. A distância do ponto P até F, sabe como fazer? Raiz quadrada de x menos 3, porque a coordenada do ponto P tem coordenada x, a do ponto F tem coordenada x igual a 3, então fica x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, né? Porque a coordenada aqui, y aqui é 2. E a gente vai tirar a raiz quadrada disso aqui tudo, igual a distância do ponto P até a reta. Como na reta R todas as coordenadas y são igual a menos 5, vai ficar x, y menos 5, que dá y mais 5. E agora é só resolver aqui essa equação. A gente já pode dizer que isso aqui é uma equação da parábola, mas não está ainda muito bonitinho. A gente pode simplificar bastante aqui, ó. Por exemplo, elevando ao quadrado. Elevando ao quadrado, vamos ter x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. E tudo isso aqui igual a y mais 5 ao quadrado. E agora é só desenvolver. Desenvolver esse termo aqui. Quadrado primeiro, x ao quadrado, aí menos 2 vezes pelo segundo, menos 6x, mais 9. Mais, desenvolvendo isso aqui, y ao quadrado, menos 4y, mais 4. E desenvolvendo isso aqui, o segundo membro, y ao quadrado, mais 25y, mais, ou 25 mais 10y, 2 vezes b pelo segundo, mais o quadrado segundo, que é 25. Agora é somente simplificar os termos semelhantes. Observe que a gente tem termos semelhantes aqui, ó, y ao quadrado no primeiro membro e y ao quadrado no segundo membro, que a gente pode cancelar. E agora vamos simplificar. Vou passar todos os termos que tem y para o segundo membro e todos os termos que não tem y para o primeiro membro. Então, vamos continuar ainda com o termo x ao quadrado, que não tem nenhum outro termo semelhante a ele. Não tem nenhum simplesmente 6x, vai ficar menos 6x. Só que 9 mais 4 dá 13. E esse 25 vai ficar menos 25. 13 menos 25 dá menos 12. Igual a menos 4. Vou para de cá, ficar mais, vai dar 14y. Pronto. Ou seja, isolando aqui o y vai ser igual a em cima, nós temos x ao quadrado menos x ao quadrado menos 6x menos 12. E embaixo, 14, né? Que o 14 passa para o outro lado dividindo. Bom, então nós temos aqui a equação da parábola que tem focos nos pontos 3 e 2, x igual a 3,2 e reta diretriz menos 5. Mas nem sempre vai ser fácil, não. Agora imagine, por exemplo, que a gente colocou a reta diretriz dessa maneira. E se a gente tivesse, por exemplo, somente para maldade, sei lá, ou para aprendizado, se a gente tivesse que inverter aqui essa reta. Nossa Senhora, e aí, como é que a gente faria isso? Vocês pensarem, tá? Só obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima